e vai trabalhar para que aumente o teu faturamento. Então, se faça uma análise para ver o que é mais vantajoso. E aí, no mês de janeiro, se faça essa opção. Se eu faço a contribuição do Fundo Rural através da folha de pagamento ou através da comercialização. Agora, para aqueles produtores que eles não têm um funcionário com carteira assinada, não existe essa opção. A minha contribuição do Fundo Rural ela vai ser exclusivamente pela comercialização e essa vinculação ali deste tributo, ele já vai estar vinculado no momento que eu faço a operação. Né? Então, um produtor que ele faz a comercialização direto com uma pessoa jurídica, ele vende o produto dele, né? Seja o que for, né? Gado, arroz, soja, né? Fumo, milho, o que for, né? Ele vende direto para uma pessoa jurídica que vai fazer aquela transformação e vai fazer uma outra coisa com esse produto. Quem faz o recolhimento do Fundo Rural é a pessoa jurídica. Esse valor ele é descontado do valor da comercialização e ela faz o repasse para o governo. Agora, quando eu tenho uma comercialização feita entre pessoas físicas, aí a gente entra numa brecha bem grande, que o produtor rural ele não tem esse cuidado. Quando eu comercializo com outra pessoa física, quem vendeu fica na obrigação de fazer o recolhimento desse imposto. E hoje, infelizmente, ainda não acontece, não está acontecendo essa questão de assiduidade de fazer esse recolhimento. Então, agora, com todas as modificações da Receita, que ela fez as alterações na legislação, que ela pediu, se eu não me engano, eu acho que faz uns 4 anos, mais ou menos, que foi a obrigação do CAEPF, que é o registro do produtor rural perante a Receita Federal. Então, isso, através deste controle, a Receita vai começar a fazer essa verificação do Fundo Rural, que são valores que passam para a Previdência Social e identificam a contribuição desse produtor para qualquer tipo de benefício que ele precisa. Então, isso influencia lá na frente. Lá na frente. Então, É agora... importante, né, de ter esse esclarecimento, de trazer à luz a diferença de vender o seu produto para uma empresa, para uma pessoa jurídica, né, do que vender para outro ali, que seria uma comercialização entre CPFs, né? Isso. O cuidado maior que eu preciso ter é o quê? Vendi para uma pessoa jurídica, produtor rural, que ele vai pagar o Fundo Rural exclusivamente pela comercialização. Já haverá o desconto. Né? Haverá o desconto. Ter o cuidado de quê? Verificar se na nota que foi entregue para ele constou devidamente os descontos de Fundo Rural, que isso é importante. Né? Tá tudo certo, a contribuição dele foi feita para a parte previdenciária, tá respaldado a documentação. Agora, vendi para uma pessoa física, né? Um exemplo, eu sou produtora rural, tenho gado e vendi um gado para ti, que tu vai seguir a cria desse gado, enfim. Né? Então, ocorreu uma transação entre pessoas físicas. É minha obrigação fazer a informação para o governo desta comercialização que ocorreu. Até porque, no caso do gado, há uma fiscalização de rebanho, né? Sim, há uma fiscalização maior, né? Mas... Que a questão até já começa lá pela sanidade, pela vacina, né, dos animais, né? Sim. Mas o governo, ele ainda não... Ele demora para conseguir fazer esse vínculo todo, né? De fazer a verificação no CPF de quem está. Apesar de ter aquele vínculo de passar na vigilância, de ter esse controle... Embora tenha demora, pode chegar esse dado, porque daqui a pouco lá... Por que eu falava lá da questão inicial ali de sanidade? Vai fazer um cadastro lá de quantos animais tem para ver se fez a vacinação. Aí eu tô com um gado a mais. De onde é que eu tirei esse gado? Vou ter que informar, né? Sim. Tem todo um controle lá. Né? Só que hoje, com essas outras alterações que eles fizeram, da questão do CAEPF, da questão de fazer a vinculação, né? E agora a nota fiscal eletrônica. Pois é, então, agora não vai ter mais o tradicional bloco, né? Não. Está sendo extinto, né? Isso. Alguns ainda têm, mas vai ser extinto. E muitos estão se adaptando, né? Os próprios, na questão do tabaco, né? As próprias empresas fumageiras já se colocaram a par para
para conduzir esse processo, ajudar o produtor, né? Sim. Né? Muitas pessoas estão, né, sindicatos, né, estão chamando os produtores para se qualificar nesse sentido, né? Então, isso tem bastante mudança, né? Tem bastante mudança agora. Até porque para te transitar com qualquer produto que seja, tu vai ter que ter a nota, né? Vai ter. Então, o que acontece, né, nessa sequência agora da questão da nota eletrônica? A partir do dia 2 de fevereiro, agora, inicia aqueles que tiveram um faturamento em 23 e 24, produtor rural, com mais de 360 mil. Tá? Então, entra a obrigação. Os demais, a previsão, se não modificar a legislação, seria a partir do ano que vem. Só que temos um porém na lei aí nesse meio tempo. A legislação diz o quê? Que não será feito novos talões. Então, se não ocorrer a emissão, né, do talão em papel, o que vai acontecer? O novo produtor rural, eu tenho uma inscrição, eu já vou vincular na nota eletrônica. Ou acabou os meus talões, né? Porque geralmente o pessoal vai ali, faz a troca na prefeitura, às vezes tem 2 sobrando, consegue pegar, enfim, né? Mas eu tenho uma movimentação maior durante o ano, acabou o talão. Então, vai acontecer o quê? Não vai ser feito novos talões. E ele já vai entrar no ingresso da nota fiscal eletrônica. Exato. Então, mas, independente, se eu tenho o talão e eu quero começar a utilizar a nota fiscal eletrônica, eu posso. Ela já está habilitada, né? E o governo acabou utilizando de uma forma facilitada para o produtor rural, que é o uso do aplicativo. Então, ele disponibilizou o mesmo aplicativo que o nosso estado do Rio Grande do Sul já usava para o microempreendedor. Ele habilitou uma parte para o produtor rural. Então, é o quê? É fazer a verificação da documentação, habilitar o aplicativo no seu celular, vai conseguir fazer a estrutura ali dos cadastros, né? O produto que está vendendo, fumo, tem o pessoal que vende hortifruti, né? Então, fazer a vinculação ali e vai poder emitir a nota. E a nota já vai ser transmitida automaticamente. A questão do aplicativo, ele ainda entra numa brecha que acaba que alguns lugares não tem internet e vai precisar da internet. Mas então, ele entra no off para depois enviar. Eu ia me referir a isso. Né? O bom é que ele pode fazer ali a nota offline, né? E assim que tiver internet, enviar. Isso, pode. Então, isso são umas facilidades, né? Caso aquele produtor que já esteja crescendo, né, o faturamento já está aumentando, já tô tendo uma outra estrutura, pensando num faturamento maior, ele também pode o quê? Fazer a emissão da nota através do site do Cefaz, que é uma outra opção, ou se ele tem uma rotatividade de emissão de muitas notas, né, ele pode contratar um software também para fazer a emissão de nota. Aí é uma questão dele de organização. Né, para a questão da nota eletrônica. Portanto, muitas novidades aí, muitas adaptações necessárias para o produtor rural. Bastante. O que é necessário que eles comecem a ter esse entendimento? Se organizar. Né? O produtor rural, ele vinha numa leva de que, tá tudo bem, posso fazer dessa forma, era uma coisa, muitas operações são feitas de boca ainda, né? Eu confio, eu vou fazer. Não, é necessário se organizar. Eu exploro numa área de um terceiro, contrato. Tenho o contrato devidamente assinado, registrado. Por quê? Porque numa eventual fiscalização, né? Agora a gente teve uma leva muito grande de produtor rural que não teve o cuidado com a verificação do seu faturamento e não foi até um escritório de contabilidade para fazer a informação da declaração de imposto de renda, e a gente teve uma leva grande. Sim, agora. E muitos também adquiriam alguns produtos de uma maneira informal, com empresas que não fornecem notas e tiveram sérias dificuldades depois de justificar, né? Bastante. Então, esse controle às vezes tem alguns que não cuidam nem das notas, né? Mas aí quando é uma empresa séria, consegue uma segunda via. Né? Aí soluciona o problema.
Mas eu soube de vários que tiveram problemas que compraram de empresas que não fornecem notas e aí depois não tinha como anexar, né? Sim, sim, não. Isso acontece, porque daí não tinha como justificar a despesa. E o que, que vai acontecer no imposto de renda? O valor vai elevar. Uhum. Então, a atividade do produtor rural, ela tem alguns cuidados diferenciados na legislação. Uhum. Então, como produtor rural, eu vou o quê? Eu vou ter um controle que seria o certo, Sim. né? Aí Um daqui a controle pouco de lá livre-caixa. comprou um insumo, comprou um defensivo. Ah, peguei mais barato, né? Sem nota. Sim, Vai sair caro lá na frente. vai sair. Vai sair. E com esse vínculo todo que vai entrar agora com a nota eletrônica, vai melhorar para ser a questão de ser rápido, né? De Uhum. fluir a informação? Vai. Mas, ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fiscalização maior. Então, hoje, a parte rural é o que literalmente leva o nosso país, né? Uhum. É o enfoque. Só que antes eles não estavam na verificação do governo, né? Ainda Uhum. estava de lado. Agora não, agora o governo está num enfoque maior para o produtor rural, fazendo uma fiscalização maior e tentando também adequar a estrutura dele para uma análise, né? Então, é necessário que se tenha esse entendimento, que tenha essa conscientização de o quê? Ter um controle mensal, guardar as suas notas, né? Quando o seu faturamento já está, já começou a crescer, já começou, né? Eu já entro naquela obrigação de fazer a entrega da declaração de imposto de renda, que aí vamos para uma estimativa de um faturamento de 153 mil, 153 mil ano, já eu é entro. necessário. Isso, eu entro na obrigação de fazer o imposto de renda. Então, tenha ciência de o quê? Vou E esse ter o 150 controle. mil, ele é o valor bruto? É o valor bruto. Pois é, então não é muito difícil, né? Não. É claro que daqui a pouco a pessoa não ganhou 150 mil no ano, né? Porque ela gastou lá, digamos que 50 mil, né, de investimento ou mais. Mas o que vale é o valor bruto. Vale o valor bruto. Uhum. 150 mil, cento e uns quebradinhos, né? Mas o que vale é o valor bruto. O que acontece? A maioria das pessoas, elas acabam fazendo a análise pelo líquido, né? Pode Porque parecer na minha simples o que conta eu entra o perguntei, né? líquido. Mas às vezes, como dizia um amigo meu, o óbvio também tem que ser dito, né? Sim. Até para não deixar dúvida, né? Sim, mas é que o que a maioria das pessoas pensam assim? E na minha conta foi depositado o líquido. Descontou os impostos, depositou o líquido, então eu só recebi isso. Não, mas eu tenho que pensar o valor bruto da nota. É o que vai contar para a fiscalização. Então, nessa leva aí que teve muitas pessoas que não prestaram atenção... E é por isso da importância de que você tenha as notas guardadas daquilo que você adquire, daquilo que você investe, né? Seja custo ou investimento, para depois tentar comprovar, né? Sim. Comprovar, né? Sim, isso é muito necessário. Por quê? Porque a declaração de imposto de renda de um produtor rural, ela não é só a declaração, né? Junto com ela, existe uma outra declaração vinculada que se chama o livro caixa do produtor rural, né? Ali vai constar o quê? Todas as despesas e as receitas que envolvem a atividade que eu exploro, seja ela qual for. Claro. Né? Vai vincular ali. E conforme for aumentando o faturamento desse produtor rural, ele já entra numa outra obrigação, que é o livro caixa digital. Que aí já é uma outra estrutura. Então, a nossa orientação no escritório, a gente sempre orientou o quê? Tenha um controle. Saiba o que de fato tu tem de despesa, o que tu tem de receita. Né? Hoje a gente tenta intensificar os nossos clientes, né? Ali, enfim, na internet eu tento colocar essa informação no sentido de o quê? O produtor ele tem que entender que ele tem que ter um controle mensal. Ele é uma pessoa física, ele explora na pessoa física, mas ele não é só um CPF. É como se ele fosse uma pessoa jurídica. Então, ele precisa entender que eu tenho que manter um controle mensal para o quê? Para quando chegar a época de imposto de renda, não tomar um susto. Eu já saber o que eu vou ter que pagar. Eu já saber aonde eu posso investir. Qual é o custo que está saindo da minha produção.
o que eu posso diminuir. Eu estou gastando, um exemplo pessoal do fumo, eu estou gastando muito na organização aqui da terra para manter a terra boa, para poder fazer a plantação. Será que se eu comprar em outro lugar eu vou conseguir melhor? Enfim, se eu consigo prever custos. Se eu tenho um controle, eu consigo fazer uma análise daquilo que eu tenho para prever o que vai ser para o próximo ano. E isso é fundamental. Só que ainda a maioria das pessoas não tem essa conscientização. Ter uma produção maior e com maior qualidade. Investir numa análise de solo. Isto. Ver quais são os nutrientes que estão faltando, se não está muito, digamos que ela com problemas ali, de falta de um calcário, de um corretivo, está faltando matéria orgânica, tem o fator limitante lá, tem, digamos lá, eu estou com bem de nitrogênio, fósforo e potássio, daqui a pouco está faltando boro. Sim. E aí entra ali do mínimo, enfim. Então é bem complexo, mas se for fazer de uma maneira profissional, tu consegue às vezes porque essa questão de tu diminuir preço é muito perigosa, porque às vezes tu diminui preço, diminui qualidade. Sim. E aí diminui produtividade e qualidade. Não, e aí não vale a pena. Mas porque quando se fala nisso de controle de gastos, às vezes as pessoas acabam investindo errado. A maioria das vezes acham que é diminuir, mas não é. É tu saber de fato qual é o teu custo e saber o que tu pode melhorar para fazer o teu produto ficar melhor, para alcançar mais mercado. Exatamente. Essa é a lógica. Só que a maioria acaba pensando no contador só lá em março e abril. Época de imposto de renda. Ou preciso fazer um contrato, ou preciso atualizar minha documentação perante o município. É essa época que eles lembram do contador. Certo. Né? Então, Camila, muitíssimo obrigado pela sua vinda e deixo espaço para mais alguma consideração que você tenha a fazer. Tá, eu agradeço o convite. Eu fico feliz em fazer essas orientações, porque eu, de fato, me preocupo. Eu acho que a gente vem agora com uma nova geração na área rural e eles precisam entender que a gente precisa prevenir, né? Trabalhar na prevenção. E o que é? É a prevenção da documentação. Planejamento. Isso, entender que o contador tem que ficar ao lado dele para que ele possa crescer, sabe? Literalmente, assim, vou projetar que a partir do ano que vem meu faturamento vai ser 300 mil. Eu preciso organizar para que seja 300 mil. E pode. E tem muitas pessoas aqui da volta, produtores rurais, que têm condições. 300, 400, 500, enfim. Prosperar. É só se organizar.